A paz de Cristo, amados. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. O tema é os filhos de hoje e a geração eleita. O texto a qual nós vamos meditar está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Então, meus amados, essa é o trecho da carta de Paulo a Timóteo, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, onde ele fala dessa geração de homens ingratos, profanos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e a mães. Essa geração de hoje que vive no meio das redes sociais, no tempo das redes sociais, no tempo da internet, que vive no mundo virtual. A geração de hoje, meus amados, ela tem tudo na palma de suas mãos. Tudo que ela quiser saber, tudo que ela quiser conhecer, que ela quiser ver, ela consegue através da internet, através das redes sociais, através do mundo virtual. Essa geração que Paulo descreve na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 2, a geração que os pais não teriam mais controle sobre ela, no qual obedecer seria muito difícil, porque o jovem de hoje, os filhos de hoje, eles já querem ter uma independência, eles não querem ser mandados, eles não querem ser obedientes a seus pais, pois a sua criação, o mundo que essa geração vive hoje, né? Esse mundo virtual, esse mundo dependente das redes sociais, dependente da internet, estão deixando os nossos filhos, os filhos de hoje, mais débil. Então Paulo já alertava para uma geração como essa de hoje. Já falava ali em sua carta de tempos difíceis, quando ele fala no primeiro versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Então, meus amados, esses são os filhos de hoje, a geração de hoje. A geração não sabe o que é tomar bênção do pai, tomar bênção da mãe. Uma geração que não conhece o que é adoração a Deus, o que é servir a Deus, o que é andar nos caminhos de Deus, o que é olhar para a palavra de Deus. Mas através da palavra do Senhor, para nós que somos irmãos em Cristo Jesus, Ele já vem dizendo lá no começo, né? Em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar, pois mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, é das orientações que a palavra de Deus ela nos dá. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Outra, diz que os filhos
Eles são herança do Senhor, são herança de Deus, que Ele nos entrega em nossas mãos. Então devemos orientar os nossos filhos, nós devemos ensinar as nossas crianças, nossos filhos no caminho certo, porque sabemos, meus amados, que ao atingir a maior idade, aos 18 anos, o filho ele vai escolher o que ele quer da vida, o que ele vai fazer da vida, mas os ensinamentos ele não vai esquecer, o ensinamento cristão, o ensinamento de Deus, o ensinamento de ser obediente, ser filho obediente, ser filho temente a Deus. Ele não vai esquecer das coisas corretas, das coisas que edificam, das coisas certas. E eu acredito, meus amados, eu acredito numa geração de adoradores, numa geração que é temente ao Senhor, numa geração, como diz lá em João capítulo 4, Jesus falando para a mulher samaritana que ia chegar o tempo e a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Eu acredito nessa geração de Pedro, que Pedro menciona na sua palavra, que ele fala a respeito da geração eleita, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acredito nessa geração, a geração eleita, a geração de adoradores, a geração que é temente a Deus, a geração que é obediente aos seus pais, uma geração que foge da aparência do mal, uma geração que procura servir a Deus de todo o coração, uma geração igual a de Daniel, que não se deixa contaminar pelos manjares deste mundo, não nega sua fé, não troca a casa de Deus por lugares profanos, pois essa geração ela ainda está de pé no dia de hoje. E também essa geração são a geração de jovens fortes, como diz lá no Evangelho de João, né? 1 João, carta de João, 1 João, onde ele fala de jovens fortes, né? Que diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 14: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Olha aí, meus amados, jovens fortes, porque a palavra de Deus está em vós. O jovem que observa a palavra, o jovem que se purifica. Como purificar o jovem o seu caminho? Observando conforme a minha palavra. Salmos 119, versículo 9, e o versículo 11 diz assim no Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa é a geração eleita por Deus, a geração de adoradores, a geração que ainda está de pé como servo, como jovens que procuram, que fogem da aparência do mal, fazem como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não negam a sua fé, não negam aquilo que eles acreditam, não negam a Cristo por nada. E que Deus abençoe a nossa juventude, essa geração de adoradores, que eles possam levar a sua cruz e pregar o Evangelho.
e ser a luz desse mundo e o sal da terra, até se cumprir as promessas do nosso Jesus na nossa vida, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos.